Boa noite, meus irmãos. Nós estamos pregando uma série de mensagens, na verdade, iniciamos uma série de mensagens agora no livro de Atos. E na primeira mensagem fizemos uma introdução sobre o livro, apresentando o seu conteúdo, divisões, data e contexto. Nós vimos que o autor deste livro é o discípulo Lucas, que já havia escrito um primeiro livro, que foi o seu Evangelho, e agora escreve esse segundo livro. Vimos que tanto o Evangelho de Lucas como Atos foram escritos para um destinatário chamado Teófilo, com o intuito de dar a ele a certeza dos fatos a respeito de Cristo. E a partir de hoje, nós vamos iniciar a exposição do texto bíblico. Vamos ler e orar. Atos, capítulo 1, versos 1 a 5. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Vamos orar. Ó Deus santo e bendito, nós lhe agradecemos, ó Deus, por estar aqui nesta noite, por poder prestar este culto ao Senhor. E agora, ó Pai, diante da Tua santa e bendita palavra, nós suplicamos que o Senhor nos faça compreender qual seja a Tua vontade revelada na Tua Escritura. Assim nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a melhor maneira de ensinar uma verdade é narrando histórias. O homem ele se identifica com a verdade quando ela é contada por meio de uma história narrada. É por isso que na escritura o gênero literário mais utilizado é a narrativa. Quase toda a revelação bíblica é contada por meio de histórias. A história da criação e da queda, do dilúvio, de Abraão, de Moisés, de Davi, de Israel e de Cristo. A narrativa da história é a maneira que Deus resolveu usar para me ensinar a respeito de quem Ele é, aquilo que eu devo crer e, consequentemente, como eu devo viver. Tanto é que a nossa fé é baseada na história narrada nas Escrituras. O cristianismo, ele não é uma religião que foi inventada na última moda evangélica. Não! O cristianismo é exatamente a mesma verdade narrada desde que o mundo é mundo. Toda a história narrada desde Gênesis, passando pelos patriarcas, se desenvolvendo nos tempos da libertação dos israelitas do Egito, com Moisés e Josué, depois com os juízes, os reis, os profetas e o exílio babilônico. Todas essas histórias fazem parte de uma única história, a história da redenção. Uma história que culmina com a história de vida e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, tanto no seu Evangelho como em Atos, o evangelista Lucas ele vai tratar a respeito daquilo que Cristo fez e ensinou. Se você acompanhar atentamente a leitura, nos versos 1 e 2, Lucas ele registrou: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Logo nos primeiros versos, Lucas nos mostra a historicidade do Evangelho, para que tudo o que ele vai dizer a partir de agora, em Atos, seja crido por Teófilo e, consequentemente, por todos nós. Já falamos na primeira mensagem que Teófilo provavelmente era uma pessoa com certa importância, pois no Evangelho Lucas se refere a ele como excelentíssimo Teófilo. Desta maneira, Lucas descreve o seu Evangelho e o livro de Atos
endereçados a Teófilo, para que ele cresça a partir de relatos históricos incontestáveis. Lucas está ensinando a respeito daquilo que aconteceu no Evangelho. O início do livro de Atos deve ser lido e entendido junto com a leitura do último capítulo de Lucas, pois é interessante a fluência que Lucas dá entre o final do seu Evangelho e o começo de Atos. Então deixe marcado aí em Atos e abra comigo em Lucas, no capítulo 24, vou fazer a leitura dos versos 1 a 6. Lucas 24, versos 1 a 6. Está escrito: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, e eles falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Observe que no final do seu evangelho, Lucas está relatando que pelo menos 3 mulheres foram testemunhas da ressurreição de Cristo. Ele demarca o tempo, relatando que foi no primeiro dia da semana. Ele demarca o lugar, relatando que foi em Jerusalém. Mais à frente, ele relata o nome das 3 mulheres, o que nos dá certeza que elas eram conhecidas. Ele está narrando um fato que verdadeiramente aconteceu. É a historicidade do Evangelho. Ele relata que essas 3 foram ao túmulo onde estava o corpo de Jesus, mas não encontraram o Senhor no túmulo. Ao invés disso, encontraram 2 anjos que disseram: Vocês não vão encontrar entre os mortos aquele que vive. O ponto final de Lucas no Evangelho é: Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Ainda no capítulo 24, a partir do verso 13, tem a história dos discípulos que no caminho de Emaús encontraram o Senhor ressurreto. Veja aqui, em primeiro lugar, Lucas narra que 3 mulheres relataram a ressurreição. E agora, 2 discípulos relatam que encontraram Jesus ressuscitado. Pessoas que não tinham conexão direta viram o Senhor e relataram que Cristo está vivo. Observe o que está escrito a partir do versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Assim termina o primeiro livro de Lucas, um relato de testemunhas que viram Cristo ressurreto, que dá uma ordem direta para que os seus discípulos não saíssem de Jerusalém, porque haveria de se cumprir aquilo que foi prometido pelo Senhor. Jesus morreu e ressuscitou, mas sua obra ainda não acabou. Ele ainda vai continuar a sua obra. E onde ele está relatada? Aonde está relatada esta obra? No segundo livro, no livro de Atos. Então, voltando para Atos 1, versículo 1, Lucas vai dizer: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Veja que Lucas está dando uma afluência direta. Escrevi um livro anterior e agora estou escrevendo um segundo livro. No livro anterior, tinha relatado todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Logo, se ele começou e não terminou, é porque o livro de Atos é a continuação daquilo que Cristo estava fazendo e ensinando no Evangelho. Veja que a conexão da ressurreição histórica com o segundo livro existe. O relato de Atos só é possível porque Cristo ressuscitou. Porque apesar dos atos serem dos apóstolos, na maioria de Pedro e de Paulo, como vimos na primeira mensagem, os atos são na verdade de Cristo, por meio dos seus apóstolos e com o poder do Espírito Santo. Isso é Atos dos Apóstolos.
O que Cristo começou a fazer nos evangelhos vai continuar depois da sua ressurreição. É por isso que Lucas dá tanta ênfase à ressurreição quando escreve aí no verso 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Meus irmãos, existe unidade na Escritura. E nós podemos ver que Paulo também tem esse mesmo pensamento. É o Cristo ressurreto que continua trabalhando, operando através dos seus servos. Observe o que o apóstolo Paulo vai escrever na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Ele vai tratar da ressurreição de Cristo e os seus efeitos. E lá no verso 54, ele escreve: E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Observe que Paulo explica que Cristo ressuscitou dos mortos, e por isso não temos que temer, porque a morte já foi derrotada na cruz do Calvário. Cristo está vivo, e um dos efeitos é que a igreja agora não pode ter temor, porque no Senhor ressurreto, nosso trabalho não é em vão. A ressurreição de Cristo é a garantia dos apóstolos para a evangelização no livro de Atos, como também a nossa garantia para evangelizar hoje. Então, o objetivo de Lucas no primeiro livro, o Evangelho, foi, depois de uma acurada pesquisa, falar a Teófilo sobre a vida, morte e ressurreição de Cristo. E ele prossegue dizendo que depois de ressuscitado e antes de subir aos céus, Jesus deu instruções aos discípulos. É o que está aí no versículo 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Mas que mandamentos foram estes? Estão lá em Mateus, capítulo 28, os versos 19 e 20. Olhe qual foi o mandamento do nosso Senhor. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, o mandamento do Senhor era que, a partir daquele momento, os seus discípulos sairiam para evangelizar o mundo. É interessante que Lucas está justamente cumprindo esta ordem. Ele começa a gastar tempo pesquisando para discipular, ensinando Teófilo a respeito de Cristo, cumprindo a ordem do Senhor. E aqui, meus irmãos, nós temos que parar e aplicar algo à nossa vida, pois esse mandamento também é para nós. Quantas vezes você discipulou alguém? Você precisa gastar tempo com alguém, quer seja da sua família, quer seja de fora da sua família. Lucas fez isso com Teófilo, ele ensinou a respeito do Evangelho. Inclusive, esse discipulado fez com que um laço de intimidade fosse criado entre os dois. Pois quando ele escreve o Evangelho, ele se dirige a Teófilo de maneira formal e respeitosa, tratando-o como excelentíssimo Teófilo. Mas ao escrever Atos, não é mais necessário esse tipo de tratamento. Ele diz apenas, ó Teófilo. Agora eles estão mais achegados, porque o discipulado faz isso com o discipulador e com o discípulo. Vamos ao verso 3. O verso 3 aí do capítulo 1 diz: A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, durante 40 dias, Jesus ele esteve com seus discípulos, ensinando, comendo com eles. Eles ficaram 40 dias conhecendo o Cristo ressurreto, sentados à mesa, compartilhando a refeição, aprendendo. Imagine essa cena. Cristo, com o corpo glorificado, chama seus discípulos e diz que se sentem à mesa com ele. E quando estão ali sentados, ele começa a ensinar a respeito do reino de Deus. Guardando a devida proporção, lógico, é o que nós estamos fazendo aqui.
Estamos sentados na presença do Cristo ressurreto, ouvindo o seu ensino. E daqui a pouco, quando participarmos do sacramento da ceia nesta noite, estaremos participando de um banquete espiritual com o nosso Senhor, nos alimentando espiritualmente da sua carne e do seu sangue. Mas voltando ao texto, Atos capítulo 1, verso 4, Lucas começa escrevendo: e comendo com eles. Esse curto relato que depois de ressuscitar Jesus comeu com seus discípulos tem importância, pois este relato confirma que ele ressuscitou em carne. Lucas já havia dado essa informação no relato do seu evangelho, lá no capítulo 24, versos 36 a 42. Ele registrou no seu evangelho: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Observe que é fato que era importante para dar certeza da fé para Teófilo. O Deus Filho assumiu a carne humana e quando veio a este mundo, e ao ressuscitar também o fez em carne humana, sendo plenamente Deus, plenamente homem, para todo sempre. A informação de que ele comeu está aí para comprovar que ele não ressuscitou com o espírito, e sim em carne. O texto de Atos ele continua dizendo no verso 4: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Então Cristo ressurreto lhes ordenou que eles ficassem em Jerusalém, esperando a promessa do Pai. Mas que promessa seria essa? Essa promessa, meus irmãos, está registrada em alguns textos da Escritura, mas quero destacar apenas dois deles. Primeiro, o texto de quando ela foi feita no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, verso 49. O Senhor diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois, essa promessa ela é reafirmada em Atos, no capítulo 1, no verso 8. O Senhor reafirma a promessa dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vejam que a promessa que deveriam aguardar, receber ali em Jerusalém, era a descida do Espírito Santo sobre as suas vidas, revestindo-os com poder para testemunhar de Cristo em todas as nações. Ou seja, eles seriam capacitados a pregar a palavra de Cristo pelo poder do Espírito Santo. É por isso que o livro de Atos registra nada menos do que 19 sermões pregados pelos apóstolos. Entenda, meus irmãos, que o crescimento da igreja não veio por sinais e maravilhas, mas pela pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Essa promessa do envio do Espírito Santo para lhes dar poder para pregar a palavra se cumpre no capítulo 2 de Atos. O Espírito vem sobre eles. E o que eles começam a fazer? Alguns, principalmente nossos irmãos pentecostais, vão de imediato dizer que eles começaram a falar em outras línguas. Sim, eles fizeram isso. Mas veja que quando isso acontece, o apóstolo Pedro se levanta e começa a pregar o evangelho para a multidão que estava ali. E como o apóstolo Paulo bem escreveu, o evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Por fim,
Aí no capítulo 1, no verso 5, Lucas continua registrando o que Cristo falou. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E aqui temos algo muito intrigante, e que ao longo da história tem sido motivo de controvérsia entre várias correntes teológicas, o tão falado batismo com o Espírito Santo. Primeiro, devemos entender que o Senhor faz uma distinção ao dizer que esse batismo com o Espírito Santo não era o mesmo batismo aplicado por João Batista, como registrado lá em Mateus, no capítulo 3, versos 1, 2 e 5. Acompanhe a leitura. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Não é sobre esse batismo que Jesus está falando. João batizava ainda debaixo da antiga aliança, um batismo para arrependimento, dizendo que o reino de Deus estava próximo. Mas agora, com Cristo ressurreto, o reino chega e começa a ser manifesto de forma visível, através da igreja que iria ser estabelecida. E para isso, aqueles discípulos precisavam esperar o cumprimento da promessa do Espírito. E quando o Espírito vem, Pedro, pregando ali em Atos 2, diz que essa promessa é a que foi predita por Deus, ainda no Antigo Testamento, pelo profeta Joel, lá no capítulo 2, quando ele registra: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Mas o ponto intrigante é que o Espírito Santo já havia sido dado aos apóstolos pelo próprio Cristo, após a ressurreição, como nós vemos registrado no Evangelho de João, no capítulo 20, versos 19 a 23. Ouça atentamente, acompanhe atentamente essa leitura. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Meus irmãos, devemos prestar atenção a essa questão para que não façamos aqui alguma confusão. Esse batismo com o Espírito Santo mencionado por Jesus e que se cumpre quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos lá em Atos 2, não era para que eles crescem, não era para abrir-lhes os olhos e que conhecessem a Cristo para a salvação, pois eles já conheciam a Cristo. Inclusive, quando Pedro confessou sobre quem era Jesus ao dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse que foi o Pai que havia revelado isso a Pedro. Em muitas outras vezes, Cristo se refere a eles como seus filhos e seus irmãos. Ou seja, ao chegar neste momento da história, os discípulos já eram convertidos. Portanto, ao dizer que eles seriam batizados com o Espírito Santo, Jesus estava se referindo a um revestimento de poder. Tanto é que Atos, capítulo 2, verso 4, vai dizer que naquele momento eles foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, eles foram revestidos para terem autoridade na pregação do Evangelho. Se não fosse assim, teremos um grande problema teológico, pois teremos que admitir que eles só foram convertidos lá no capítulo 2 de Atos, o que é uma ideia absurda. Portanto, a descida ou o batismo do Espírito Santo sobre os apóstolos, em Atos 2, é um caso específico, que não aplicamos ao batismo com o Espírito Santo que acontece na conversão dos pecadores, quando a partir de nossa conversão, o Espírito Santo passa a habitar em nós. São coisas diferentes. Observe o que diz Atos 1,6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor,
Será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Lembre-se de que Jesus estava falando com eles sobre o reino de Deus. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, o Espírito Santo viria sobre eles com um motivo específico para que eles testemunhassem sem medo o Evangelho do nosso Senhor. Não é curioso que o primeiro a testemunhar, a pregar o Evangelho sem medo, é justamente Pedro? Aquele que negou Cristo 3 vezes diante dos servos do sumo sacerdote, foi o primeiro a pregar sem medo, fruto da obra de Cristo na ressurreição e da descida do Espírito Santo. Vamos mais à frente, abra a tua Bíblia em Atos 5, olha o que diz no verso 27. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Como é que eu vou ficar calado? Me respondem, meus irmãos, como é que nós podemos ficar calados? O Espírito Santo nos foi dado para anunciar, para pregar, para testemunhar. Quando veio o governo dizendo para os apóstolos calem a boca, eles disseram: nós não vamos calar, porque mais vale obedecer a Deus do que obedecer a homens. Veja que Pedro só teve essa coragem depois que o Espírito Santo da promessa desceu sobre a igreja e para que eles testemunhassem de maneira destemida. O que é uma igreja cheia do Espírito Santo? É uma pergunta que nós devemos fazer a essa altura. O que é uma igreja cheia do Espírito Santo? Há muitas definições bíblicas, mas uma delas é a igreja que anuncia o Senhor Jesus sem temor, onde cada membro está comprometido com essa verdade, porque todos nós cremos no Espírito Santo. Todos nós entendemos que ele foi dado à igreja, mas Deus nos deu o seu Espírito Santo não para ficarmos calados, foi para continuar o trabalho de Cristo, levando o Evangelho a cada pessoa. Nesse ponto, nossa vergonha ela aumenta, meus irmãos. Essa é a grande verdade. Por vezes nós somos acusados, como igreja reformada, de não evangelizar. Isso não é verdade. Porque pela vontade de Deus, foram as igrejas reformadas que primeiro chegaram ao Brasil. Se os irmãos não sabem, apenas a título de informação, até 1950, a maior denominação brasileira era a Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas depois do avanço do pentecostalismo, na década de 60, nós diminuímos de tamanho. Nós temos excelentes símbolos de fé em nossa confissão e catecismos. Prestamos a Deus um culto racional através de uma liturgia bíblica. Nós cremos que somente o Espírito Santo é poderoso para aplicar a palavra regeneradora no coração do pecador. Nós verdadeiramente cremos no poder do Espírito Santo, não como eles creem, com pulos, rodopios e coisas estranhas que são indevidamente atribuídas ao Espírito Santo. Não é esse o poder do Espírito Santo. Ele nos foi dado para testemunhar. E a nossa vergonha é que muitos de nós estamos calados e nos conformamos com o tamanho de nossa igreja. Leia o livro de Atos. A igreja do Senhor cresce numericamente.
Não vamos usar as estratégias que as igrejas mundanas usam, vivendo de programações e eventos, enganando as pessoas com promessas de bem-estar e prosperidade. Não! Basta-nos a pregação da palavra no púlpito da igreja, de porta em porta, em casa, no trabalho, em todos os lugares em que estivermos. Essa obra, esse trabalho presbiteriano que estamos aqui na cidade de Jaguaquara, ele não é nosso, mas é de Cristo. E Deus usará de seus servos, eu e você. Ele nos revestiu com o poder do Espírito Santo para proclamar a sua palavra. Ainda hoje e até o último dia, o nosso Senhor Jesus Cristo continua a realizar a sua obra. Talvez você não veja capacidade em si mesmo. Olhe para você. Você é capaz? Talvez você pense que não. Que bom se você pensa assim. Pois realmente nós não temos capacidade em nós mesmos. Se a igreja dependesse de nossas capacidades, ela nunca existiria. Mas é Deus quem zela pela sua igreja. É Ele que nos adestra as mãos para trabalhar. Apenas acredite e se disponha a evangelizar. Fale às pessoas da vida, morte e ressurreição de Cristo. Conte a elas essa história. Explique a elas a sua importância. E o Espírito Santo se encarregará do restante. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos orar.